Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégias de negócios. Me chamo Távia Lorenzo Mota, sou advogada da Amaral e Asbeck Advogados e hoje vamos comentar um pouco sobre o processo administrativo fiscal e o cerceamento de defesa. Sabemos que entre o particular e o Estado há uma série de vínculos, e um desses vínculos é a relação jurídico-tributária, em que o contribuinte, o sujeito passivo, deve uma prestação, um objeto, ao fisco, o sujeito ativo. Esta relação jurídico-tributária ela é calcada na concretização do fato gerador, que faz, então, nascer a obrigação tributária. Contudo, a relação jurídico-tributária, instaurada com a concretização do fato gerador, ela pode ser questionada perante a administração tributária, caso o devedor não concorde com essa concretização. E a regulamentação legal desta impugnação, vamos dizer assim, da relação jurídico-tributária, é feita por meio do processo administrativo fiscal, em que cada ente federado tem sua própria regulamentação. Pois bem, caso o fisco identifique o surgimento de uma obrigação tributária, o fisco ele envia uma notificação ao devedor, em que, no prazo geralmente de 30 dias, o devedor pode optar em pagar esta obrigação tributária ou então questionar esta obrigação tributária e sem ajuizar uma medida judicial, tudo apenas ainda em âmbito administrativo. E a vantagem de se fazer isso é a situação de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não impedindo o contribuinte de ainda possuir a sua certidão de regularidade fiscal. Ocorre que, em algumas circunstâncias, o processo administrativo não segue os devidos trâmites legais, maculando a existência desta obrigação tributária. Por isso é importante, além de analisar a regularidade do lançamento ali posto no auto de infração, observar se o PAF seguiu o seu devido procedimento. Por exemplo, houve um caso no escritório em que o contribuinte tomou ciência de um lançamento tributário do estado de Goiás, quando já havia sido lavrado o termo de revelia no processo administrativo. Constatou-se que o contribuinte não se tornou revel por sua inércia, mas por não ter sido devidamente intimado para tomar conhecimento do auto de infração. O fisco, para fins de intimação deste lançamento tributário, da obrigação tributária, apenas enviou uma carta com AR para o endereço que há tempos não era do contribuinte. E após isso, com o retorno do AR negativo, fez a intimação por edital. Então, seguimos duas linhas de defesa em questão preliminar defendendo o cerceamento de defesa. A primeira, no sentido de que há tempos o endereço em que foi encaminhado a notificação do auto de infração ao contribuinte não era do contribuinte. A Lei Nacional número 8.934 de 1994, no seu artigo 61, é claro ao estabelecer que quando o contribuinte ele faz alteração cadastral junto à junta comercial, ou seja, ela registra essa alteração cadastral na junta comercial, desobriga o contribuinte de fazer esta alteração em todas as entidades e órgãos da administração, seja em âmbito federal, estadual ou municipal. Sendo assim, o Estado de Goiás deveria ter enviado essa notificação não para o endereço
antigo, mas para o atual, de acordo com o que estava registrado na junta comercial. E a segunda linha de defesa, e não a menos importante, é no sentido de que o contribuinte, ele anteriormente a esta notificação, a este lançamento tributário, elegeu como seu domicílio fiscal o DTE. O que é o DTE? O domicílio tributário eletrônico. Sendo assim, o contribuinte deveria receber todas as suas notificações fiscais emitidas pelo Estado por meio da sua caixa postal no DTE, e o que não houve nessa situação. Comprovamos, então, por meio da legislação do Estado de Goiás, que não era dado ao fisco escolher a forma de intimação desse lançamento tributário, pois, se o contribuinte elegeu voluntariamente o DTE como seu domicílio fiscal, era por nele que deveria ter havido a notificação, o que não ocorreu. Sendo assim, a nossa argumentação de cerceamento de defesa teve sucesso, o termo de revelia foi cancelado, o contribuinte, então, não pôde ser mais considerado rével e devolveu-se o prazo de 30 dias para que o contribuinte apresentasse impugnação em primeira instância, ou seja, anulou-se parte do processo administrativo até a comprovação da regularidade da intimação do contribuinte perante aquela obrigação tributária. Assim, é importante o empresário, assim que receber um auto de infração, procurar um advogado tributarista para que conjuntamente analise não apenas a regularidade daquela tributação ali lançada pelo fisco, mas também se o processo administrativo fiscal teve seu regular trâmite, a fim de que não haja maculação do seu direito de defesa. E lembrando que aos litigantes é garantido constitucionalmente o direito ao contraditório e à ampla defesa, seja em processo administrativo ou seja em processo judicial. E então, gostou desse insight sobre a atenção que se deve ter ao regular trâmite do processo administrativo fiscal? E quer saber mais sobre conteúdos tributários? Então acompanhe as nossas redes sociais e até mais.